Por meio da oração, entenderemos mais o coração de Deus, conheceremos mais plenamente Sua vontade e experimentaremos Sua presença de maneira mais poderosa. Sua sabedoria e força vão se tornar nossas. A oração é um canal de comunicação entre nós e Deus. Ela abre o coração à chuva do Espírito Santo para o reavivamento. Sem oração, não haverá reavivamento duradouro. A oração teve papel fundamental em alguns dos grandes reavivamentos da Bíblia. Nós vamos ampliar estes conceitos no Lições da Bíblia, que está começando. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Tema da semana: oração, a força vital do reavivamento. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Que delícia estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. São momentos maravilhosos, prazerosos, especialmente agora que estamos começando ainda esta nova temporada. Esta é apenas a segunda semana desta nova temporada de 2013 aqui no programa. E você que está acompanhando sempre já sabe a nova temática. Eu quero mostrar para você agora a nossa nova temática, o nosso manual de estudos. O tema principal é reavivamento e reforma, um tema importantíssimo que vai fazer você entender, todos nós entendermos, o que Deus deseja fazer em nossa vida quando entendemos este assunto. O que é reavivamento? O que é reforma de vida? Nós já falamos um pouquinho na semana passada, mas vamos continuar falando nesta semana com um tema fantástico. O tema é sobre a oração. E como nós estamos ainda no começo de uma nova temporada, eu tenho o prazer de oferecer a você, nosso telespectador, um manual como este aqui. Para você ganhar, basta entrar no nosso blog e nós vamos enviar para a sua casa, aqui para os dois primeiros que enviarem ali um recadinho no nosso blog, nós vamos enviar não apenas este manual, mas também este comentário fantástico com textos selecionados sobre reavivamento e reforma. Então, são 2 exemplares, o nosso guia de estudos e este manual, esse livro fantástico com comentários especiais sobre o tema. Eu tenho o prazer em receber 2 amigos que vêm ao programa para conversarmos um pouco mais sobre este assunto. Pastor Edmilson Lima, prazer recebê-lo aqui na bancada do programa, pastor. Todo meu prazer, pastor Lanza. O pastor Edmilson, ele trabalha aqui no estado de São Paulo, numa região administrativa que nós chamamos de Associação Paulista Sul, que fica ali no sul da capital de São Paulo, também no sul do estado, né? Uma região muito bonita, já tive o prazer de trabalhar ali. Qual que é a sua atividade principal ali hoje, pastor Edmilson? Ali na região sul de São Paulo, a nossa sede ali no Capão Redondo. Sim. Inclusive, nosso abraço a todos os que ali nós temos, são cerca de mais ou menos uns 20 mil membros da nossa comunidade adventista ali, e 4 milhões de habitantes naquela grande região ali também. Ali eu tenho a alegria de trabalhar como diretor da escola bíblica que nós temos ali, e também o ministério pessoal, os pequenos grupos, o estudo da Bíblia nos lares. Então esse é o nosso trabalho ali. Inclusive, esta área da escola sabatina, que nós usamos este manual aqui, também você é um dos responsáveis, né, por esse projeto ali, né? É isso mesmo. E nós temos ali, pastor Lanza, a alegria de termos cerca de 2 mil professores que têm a alegria de ensinar as lições da Bíblia, a lição da escola sabatina, não é? E um detalhe, nós temos uma escola com esses professores chamada ECATEPS,
que é a Escola de Capacitação Teológica e Pedagógica para professor da Escola Sabatina. Olha só. E está sendo uma grande bênção. A gente trabalha para que eles possam ser mais motivados e ter mais a didática de ensinar a lição da Bíblia, a lição da Escola Sabatina para todos ali. E eu também tenho o prazer de apresentar um outro amigo que visita a bancada do programa Lições da Bíblia nesta semana, pastor Wanderson Domingues. Um prazer recebê-lo, pastor. Prazer é todo meu, uma satisfação enorme, pastor Lanza, estarmos aqui para juntos estudarmos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Que bom, isso é muito bom. Pastor Wanderson, você trabalha então numa outra região do estado de São Paulo, que nós conhecemos como a Associação Paulistana, não é? Tem a sede ali no Brooklyn. Uma alegria muito grande recebê-lo. Como é que está o trabalho ali? Qual a sua atividade hoje que você tem feito? A Associação Paulistana tem trabalhado grandemente na pregação do Evangelho. Eu atuo atualmente na cidade de Santo André. Meu foco principal de trabalho é trabalhar com a Escola Adventista. Sou capelão na Escola Adventista. E aos fins de semana também auxilio a Igreja Central de Santo André e a Igreja de Príncipe de Gales. Inclusive quero deixar meu abraço para todos eles. Que Deus os abençoe grandemente. Que maravilha, pastor Wanderson. Olha, é uma alegria, meu abraço especial a todos vocês aí da capital paulista, desta região ali do Brooklyn, esta região um pouco mais central da capital paulista, que nós conhecemos como Associação Paulistana. Deus abençoe a todos vocês. Meus amigos, vamos começar o nosso estudo? Vamos fazer uma oração. Convido você para orar comigo agora. Obrigado, Senhor, porque podemos abrir a Tua palavra agora e entendermos a Tua vontade para nós. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 O tema desta semana aqui no programa é sobre a oração. A força vital do reavivamento é a oração. Amigos, como é que a gente pode entender, então, esse tema? A oração realmente é a força vital para um reavivamento, pastor Edmilson? Ao longo da Bíblia, pastor, nós sempre encontramos pessoas orando. E quando pessoas oraram, algo poderoso aconteceu. Por exemplo, quando o povo de Deus que estava no Egito e Deus os libertou, o texto de Êxodo diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Haviam pessoas ali orando. Quando você encontra em Daniel, por exemplo, Daniel preocupado com o seu povo, a primeira atitude de Daniel foi orar. A oração sempre foi a base. Com certeza. Para um reavivamento, para uma mudança, não só de uma pessoa, mas de um povo por inteiro. Pastor Wanderson, também a sua visão sobre esse tema. A oração, ela é o abrir do coração a Deus. Através da palavra de Deus, Deus fala conosco. Através da oração, nós temos um canal ilimitado, pastor Lanza, onde Deus vai ouvir o clamor dos seus filhos e criar uma dependência maior ainda. Então, a oração é importante para o contato espiritual que nós temos com esse Deus poderoso que veio nos salvar. Podemos falar com Ele os nossos anseios, os nossos desejos. Especialmente no mundo que a gente vive, é um mundo assim tão complexo, tão difícil, onde as doenças emocionais estão por toda parte, a violência, as dificuldades profissionais, familiares, estão cada vez trazendo uma sobrecarga maior para o ser humano. A oração passa a ser fundamental até para o equilíbrio espiritual do cristão, não é, pastor Edmilson? Trazendo assim para os nossos dias, olhando os dois lados, se você é alguém que já tem uma religião, que conhece um pouco da Bíblia, ao longo da Bíblia encontramos que aqueles que se colocaram do lado de Deus, eles usaram a oração como base. Assim como a graça de Jesus é como um fio vermelho que permeia toda a Bíblia, a oração, ela é também um instrumento poderoso a favor daqueles que se colocaram do lado de Deus. Por outro lado, as pessoas que talvez não tenham ainda uma convivência ainda íntima com Deus, não conhecem tanto a palavra de Deus, um passo fundamental, orar. Comece orando. Agora, o pastor Wanderson, o senhor estava falando sobre essa questão do estudo da palavra de Deus, da entrega, como Deus age quando nós oramos. O próprio Senhor Jesus, teve uma vida de oração e mostrou que o caminho para que haja um reavivamento em nossa vida passa pela oração. É assim que a gente pode entender melhor isso? Exatamente, pastor. O Evangelho de Marcos, ele exemplifica bem isso que o senhor está falando, dessa vida de poder e oração de Jesus. O Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele é interessante, porque ele se divide em duas partes. O Jesus vencedor e o Jesus
sofredor. E a primeira parte do Evangelho, que é do Jesus vencedor, um Jesus que caminha expulsando espíritos malignos, um Jesus que vai curando, um Jesus que tem domínio sobre tudo, começa de uma forma interessante. Quando nós vamos para o livro de Marcos, eu quero convidar o nosso ouvinte a ler comigo, acompanhar na sua casa a palavra de Deus. Marcos introduz seu Evangelho no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, o versículo 35, que lembre-se, é a parte onde o evangelista vai mostrar um Jesus poderoso, o Jesus da ação, o Jesus vencedor. Ele introduz no capítulo 1, versículo 35, dizendo: tendo levantado-se alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali Jesus orava. O ministério poderoso de Jesus começou com a unção do Espírito e com a oração. E é interessante, pastor Edmilson, que nesse manual de estudos que nós temos aqui, e você já sabe que através do nosso blog você pode ter esse material, ou através do site da Casa Publicadora Brasileira, está aparecendo aí no seu vídeo agora, você poderá ter esse material também para acompanhar toda essa discussão sempre aqui. A gente percebe que nesta parte que fala sobre a vida de oração de Jesus, Jesus ele tinha muitas razões para orar. Mas ele também era Deus e ele mostrou que mesmo sendo Deus encarnado nesta raça humana, ele sentiu essa dependência profunda da oração. Quanto mais nós, não é? Seus filhos, vivemos esse mundo de pecado e não somos Deus, não somos como ele. Jesus, ele era 100% humano e 100% divino. Cremos pela palavra de Deus. Então Jesus precisava orar pelo seu lado humano também. A gente percebe que Jesus, nos momentos finais, ali antes dele ser preso e logo após crucificado, Jesus orou ao Pai e pediu forças ao Pai. Mas também Jesus orava em favor daqueles pelos quais ele veio salvar. Nós encontramos Jesus orando por Pedro, Jesus orando pelos discípulos, de um modo assim, pedindo que eles fossem também uma bênção e que o ministério continuasse, não é verdade? E aí, em pastor, algum momento ele até expressou aquela sua angústia humana, né? Ora, Pai, se for possível, até passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Quer dizer, ele se colocando nas mãos do Pai completamente para o desenvolvimento do seu ministério, né? Isso realmente é uma coisa interessante bonita. que Jesus ele disse assim para os discípulos ali na Santa Ceia, em João capítulo 13, verso 15, eu gosto muito desse verso. Eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. E os discípulos, eles pegaram essa linha, esse exemplo de Jesus. É tanto que eles perguntaram um dia para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles entenderam que a oração vinha sendo a base da força vital de Jesus. Ele passava noites inteiras em oração. E mais ainda, ele fazia disso algo constante. E ele ficava sós também. São três coisas, três passos assim que a gente pode admirar muito na vida de oração de Jesus. Ele orava muito, ele orava sozinho e ele era perseverante nesse hábito da oração. Alguns momentos, assim, ele até chamava alguns discípulos, né, pastor Wanderson, para orar com ele. Ele tinha um grupo particularzinho ali que orava muito com ele. E até o momento da transfiguração foi um momento muito marcante ali, em que alguns discípulos acompanharam a Jesus. Como você vê essa vida de oração de Jesus e também ensinando os discípulos que eles deveriam ser dependentes? Pastor, Jesus, em seu modelo de vida de oração, nos ensina de fato grandes lições. Ele pedia coisas nobres. Raras vezes você encontra Jesus, em alguns momentos de extrema importância, sozinho em oração. Ele trazia os seus discípulos com ele para que eles aprendessem através do seu exemplo, obtivessem o costume da oração, e porque a oração não faria bem só para Jesus, como no caso do Getsemane que o senhor mencionou. Sim. Jesus não instigou os discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João, que eram os grupos, dentro do grupo de discípulos mais próximos de Jesus, a orar por ele em si. A cruz, que era um momento importante na vida de Jesus, logo após o Getsemane, ela não traria prova somente a Jesus, mas prova aos discípulos, como nós sabemos que acontece. Então, em momentos importantes, Jesus chamava esses homens para perto dele, para que aprendessem do seu exemplo e pela importância da oração em momentos cruciais do ministério de Cristo. Ele começa o seu ministério com oração, como nós lemos em Marcos. No Monte da Transfiguração, que é uma outra etapa do ministério de Jesus, ele sobe ao monte para orar.
E logo em seguida, quando nós vamos acompanhar a cruz no Getsemane, Jesus vai orar. Então eu posso entender que dentro desse assunto especial, que a oração ela é a base do reavivamento, que Jesus, que estava constantemente reavivado e com a sua vida focada no seu ministério, naquilo que ele veio fazer neste mundo, que a mola mestra do ministério de Jesus foi o seu momento de intimidade com o Pai através da oração. Não é isso, pastor? Sim. Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo, mas Jesus ele mantinha uma vida de comunhão com o Pai após o batismo. Para nós hoje, o que a gente pode entender? A oração ela é a base do reavivamento, mas a oração também é a continuidade do reavivamento. Nós encontramos em Jesus, eu gosto muito de uma menção da autora norte-americana Ellen White, quando ela diz assim, que diariamente ele recebia um novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do dia, o Senhor o despertava do seu sono e sua mente e lábios eram ungidos com a graça para que ele pudesse transmitir a outros. Então, o batismo do Espírito Santo, ele é uma renovação diária. Não é aquela a experiência de um momento apenas na vida. Ela tem que ser renovado a cada dia. Queria até ver a opinião de vocês dois, pastor Edmilson, depois o Wanderson. A lição tem por tema reavivamento e reforma. Né? Reavivar, tornar a viver. E por isso mesmo, a oração ela tem uma função muito especial no batismo do Espírito Santo, porque como nós estamos aqui estudando, isso possibilita nós abrirmos o coração a Deus. E nós precisamos buscar esse batismo todos os dias, assim como Jesus vivia esse batismo. Nós precisamos orar todos os dias e pedir o batismo todos os dias. Pastor Wanderson. Em Atos 2, o livro de Atos nos apresenta os discípulos recebendo a unção do Espírito Santo. Numa linguagem agrícola da Bíblia, eles chamam de a chuva serôdia, não é? Outros a chamam de a chuva temporã. Mas nós vemos que há alguns requisitos para receber esse Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo não cai na terra naquele momento. Ele já agia antes, mesmo antes da cruz. Então, o que acontece, pastor? Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo, ou a obra do Espírito Santo em nossa vida, é a obra de um momento. Nem antes, nem depois, mas caiu aquele momento. Não aconteceu assim com Jesus, não aconteceu assim com os discípulos e certamente em nossos dias não acontecerá assim. É como o pastor acabou de mencionar. É uma obra diária o batismo do Espírito Santo. Não chegará um momento onde o Espírito cairá e pronto. Eu tenho o Espírito para agora, para esse momento. É contato diário com Deus. Porque alguns se perguntam assim, você já foi batizado pelo Espírito Santo? Se referindo a uma questão de um episódio único. Um momento ali. Um momento. Mas ela tem que ser renovada a cada dia, através da comunhão. Dia após dia. E a gente encontra, como o pastor Wanderson disse aqui agora há pouco, pessoas batizadas pelo Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nos dá dons. Por exemplo, Daniel, ele tinha o dom profético. Quem concedia a Daniel o dom profético? O Espírito Santo, acreditamos. Qual um detalhe fundamental que existia na vida de Daniel? Fora até perseguido e quase que morto, não fora a intervenção divina, não é? Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele era batizado com o Espírito Santo, assim acreditamos, todo momento, todos os dias, não é? Então, pastor, fica-se muito evidente, esse batismo do Espírito Santo de Deus, ele acontece a cada momento em que nós buscamos o poder de Deus. Aconteceu com Cristo, vai acontecer conosco e com todos vocês que estão nos assistindo agora. Agora, vocês tocaram num assunto importante, Atos capítulo 2, e após o nosso intervalo nós queremos falar um pouco mais sobre isso, porque esse tema vai ser fascinante no segundo bloco do programa Lições da Bíblia, que vem já já. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Você já sabe que o nosso programa tem o prazer de abrir a palavra de Deus e retirar aqui importantes lições para o nosso dia a dia. Você que já está acompanhando, estamos tendo um gostoso diálogo aqui com 2 pastores de São Paulo, os pastores Edmilson e Wanderson, que nos visitam aqui. E se você está ligando agora, além de conhecê-los, você deve ficar sabendo que estamos falando sobre a oração. A oração que é a base do reavivamento
O nosso novo manual está aqui, eu já mostrei, quero mostrar de novo. Você pode ter acesso ao nosso conteúdo em nosso blog. Você pode deixar também um recadinho no blog para concorrer aqui a um manual como este novinho. E eu também não posso deixar de oferecer para você a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a oração. O que é a oração, a importância dela, o que Deus pensa sobre a oração, o que Jesus pensa sobre a oração, como ele vivenciou a oração em sua vida. Eu quero oferecer para você a oportunidade de estudar a Palavra de Deus através dessa série Princípios. Aqui tem o tema da oração, o tema do reavivamento, o poder do Espírito Santo. Peça para o endereço que está aparecendo na sua tela e nós enviaremos com muito carinho para você ter este material gratuitamente em sua casa, em sua empresa e poder se reavivar também no poder do Espírito Santo pelo conhecimento da Palavra de Deus, que é um outro tema de uma outra semana aqui no programa Lições da Bíblia, que vamos estudar a importância da Palavra de Deus. Bom, amigos, nós estávamos conversando aqui no bloco anterior sobre esta questão da oração, a importância da oração no reavivamento, no ministério de todos os crentes, na nossa vida pessoal. Fomos para Jesus, que é o nosso modelo, nosso exemplo. E até, pastor Wanderson, você falou alguma coisa com relação à vida de oração de Jesus lá na Transfiguração. Jesus também tinha prazer em orar com seus discípulos, né? Ele tinha alguns grupos especiais de oração. Como é que era essa visão de Jesus sobre a oração dentro do seu ministério com os seus discípulos? Jesus, como o pastor Edmilson mencionou, tinha o seu lado divino e o seu lado humano. Mas quando ele esteve na terra realizando o trabalho de salvação do homem, ele participou desse trabalho de salvação, porque a Trindade ali estava, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas no seu lado humano. A inteira dependência do Pai era constante de Jesus, para ser o nosso modelo e para não dar margem do inimigo de Deus acusar, dizendo Jesus venceu porque ele tem poder em si. Sim. Então, em quem Jesus busca poder? Em Deus. Sabendo que os discípulos continuariam o seu ministério e teriam as suas lutas, Jesus começa a ensiná-los a ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E aí ele começa a reduzir cada vez mais o seu grupo, um grupo de 500 cai para 70, para 12, e dentro desses 12 ele tem 3 mais próximos que sempre estão com ele em momentos especiais. Nós mencionamos rapidamente Pedro e os irmãos Tiago e João. Mas ele leva esses discípulos, através do seu exemplo, a aprender exatamente o quê? Se eu que sou Deus, eu que não tenho pecado, eu que sou perfeito, preciso para vencer o inimigo do poder do Pai, da comunhão e oração, quanto mais vocês. Porque o discípulo não é maior que o seu Senhor. Isso é que é interessante realmente, porque olha só, Jesus ele pratica a oração em grupo, ele ora com Pedro, Tiago e João. Alguém pode dizer assim, isso foi assim uma questão do momento ali, quem ele encontrou, vamos orar comigo aqui. Mas a gente nota que depois Jesus sistematiza isso. E ali em Mateus capítulo 18, por exemplo, versos 19 e 20, ele diz assim, toda vez que 2 ou 3 orarem em meu nome, eu estarei com vocês. E ele agora então, ele diz, olha, é importante que vocês orem juntos também. E fica aqui então a pergunta, qual a importância de se orar juntos, não é? É porque existe um lado da motivação espiritual, existe algo fantástico quando nós oramos juntos, né? É importante a oração individual nesse processo do reavivamento e da reforma, mas é também prazeroso, gostoso orarmos juntos, né? Num pequeno grupo de oração, na igreja com alguns amigos, nas casas. Isso produz realmente um poder extraordinário, na minha maneira de ver. A gente entende nas palavras de Jesus como se ele assim dissesse, olha, se você estiver sozinho e você de repente está muito desanimado, está muito para baixo e você até ora, mas às vezes não se sente assim elevado diante de Deus. Mas se você está em 2 ou em 3, quem sabe, talvez a sua fraqueza é grande, mas o outro é mais forte. Quem sabe nesse momento a gente até está aqui junto com alguém que está sozinho e pensa assim, olha, eu tenho orado tanto, mas parece que não vejo respostas. Que tal experimentar orar com alguém? E uma coisa que me chama a atenção, dentro daquilo que você fala, pastor, é que às vezes nós também, quando compartilhamos nossas experiências num grupo de oração,
a gente vê que outras pessoas também estão na mesma luta, na busca do mesmo poder, estão sofrendo também provações como nós. Isso também nos motivou, não estou sozinho nessa luta, o poder do Espírito Santo vai nos ajudar a todos. É bem dentro disso, pastor Wanderson. É evidente, pastor, que qualquer coisa que façamos em grupo, veja, juntos somos mais fortes do que sozinhos. Isso fica evidente no plano da redenção. Deus nunca foi um Deus solitário. Sim. Deus não criou o homem para ser um ser solitário. Deus sempre trabalhou em grupo. E quando Jesus vem para salvar o mundo, ele poderia, mas ele não muda o mundo sozinho. Então, além de ser uma questão lógica de que juntos nós somos mais fortes, de fato nós vamos aprender com o outro nessa comunhão com Deus, com as dificuldades do outro, com as lutas do outro, e nesse companheirismo nós vamos crescendo juntos. E a igreja aprendeu. E tem até experiência aqui no nosso manual de estudos, traz esta ilustração dentro do texto, de que a igreja cristã, ela estava tão unida na oração, ela tinha entendido essa coisa de forma tão bonita, que quando o apóstolo Pedro foi preso, ela se uniu em oração. Pedro lá preso e a igreja orando por ele, né? Intercedendo, clamando pela libertação e pela proteção dele também. Tolanza, existe uma palavra aí no livro de Atos que ela é fundamental no processo da oração e do revivamento. A palavra chama-se unanimidade. Os discípulos oravam unânimes, está ali no primeiro capítulo do livro de Atos. Essa palavra unanimidade, ela define 3 coisas pelo menos. Todos, ao mesmo tempo, orando pelo mesmo propósito. Isso potencializa a força, sabe? E por isso que os apóstolos, eles estavam todos juntos e com o mesmo propósito. Eles oravam pelo poder do Espírito Santo. E o que aconteceu? A igreja explodiu naquele período, A igreja cresceu. Agora, para que eles recebessem o poder do Espírito Santo, pastor, você estava falando antes no primeiro bloco, que eu achei interessante a gente fazer esse paralelo agora, podemos nos demorar um pouco aqui porque é importante. Vale a pena. Para que a igreja recebesse o poder do Espírito Santo, eles precisaram ficar unidos ali, orando. Muitos dias, Jesus já havia voltado para o céu, não é? Já havia retornado, já havia cumprido o seu propósito, e os discípulos ficaram ali clamando e buscando o poder de Deus, crendo que realmente as promessas que Jesus havia feito para eles, ela se cumpriria naqueles dias. E foi isso que aconteceu, não é? Pastor, eu gostaria de mencionar 2 pontos a respeito do livro de Atos e essa descrição que o Dr. Lucas faz dos discípulos orando. Primeiro, nós observarmos que o livro de Atos é uma continuidade de Lucas, escrito pelo mesmo autor, então, portanto, do Evangelho de Lucas. Perfeito. O Evangelho de Lucas segue uma sequência muito clara. Jesus começa seu ministério em Samaria, vem descendo ali para a Judéia, a Galileia, vai chegando na Judéia e então ele chega em Jerusalém e morre em Jerusalém. O livro de Atos começa em Jerusalém, eles saem para a Galileia, para a Judéia, depois para a Galileia e depois para os confins da terra. Então existe uma preparação no livro de Atos para que os discípulos possam sair. Eu mencionei que Jesus começou o seu ministério se preparando para o ministério de poder em Marcos. Jesus mostra aos seus discípulos que eles devem começar o seu ministério se preparando. Agora, preparação para quê? Para que esta oração? E para que esse reavivamento? Nós devemos observar que os discípulos, em Mateus 24, isso é claro, haviam comentado com Jesus a respeito do fim de todas as coisas. Senhor, quando será o fim de tudo? Que sinais acontecerão? Quais serão os sinais? O que Jesus responde? Em suma, haverá sinais no sol, Mateus 24. Haverá um grande terremoto, vai descer sobre vós poder, vocês vão pregar o evangelho em todo lugar e vocês vão pregar então o evangelho a todo mundo. Na cruz, o sol escurece, há um grande terremoto. Na mentalidade deles em Atos, eles pregam o evangelho para os judeus dispersos pelo mundo. Então era só aguardar a vinda de Jesus. Embora os discípulos tivessem entendido de maneira incompleta a questão do plano da redenção, eles eram sinceros no seu processo e se prepararam para o encontro com o Senhor. Reavivamento através da oração para reencontrar com o seu Senhor. Então foi isso que os uniu, né? Essa busca para que esse futuro chegasse, para que a volta do Senhor acontecesse, a união pela proclamação da mensagem de salvação para que Jesus retornasse, né? Após a morte de Jesus, os discípulos eles passaram por um certo temor,
Alguns a princípio até pensaram em abandonar o ministério porque o líder fora morto e agora havia ido para o céu. Então, olha, foi um conselho de Jesus quando ele disse assim, fiquem na cidade e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas diz isso. E o livro de Atos de Lucas também afirma isso. Então, nota-se aí que Jesus ele tinha uma fórmula. Olha, eu imagino que vocês irão passar por momentos de desânimo, sabe? Mas vocês têm uma missão a cumprir. Tem uma vida a ser vivida comigo ainda. Então, lembre-se, estejam juntos e nesse momento de espera, o que eles deveriam fazer? Orar, clamar a Deus. E nós entendemos que foram mais ou menos 10 dias, Sim, buscando esse reavivamento, buscando essa reconsagração a Deus, unindo forças uns nos outros, buscando em Deus pela oração. Ou seja, eles focaram aquilo que devia ser focado, não é? Eles dedicaram tempo, que para a gente ter momentos de oração, a gente precisa separar tempo para isso, não é? É priorizar. Esse é o ponto, né, pastor Wanderson? Exatamente, eles tinham uma vida de oração. É. Essa é a grande questão. Geralmente, nós usamos a oração, muitos usam nos dias de hoje a oração como se fosse um anti-chamas. Surgiu o problema, surgiu a dificuldade, bom, vamos orar. São os momentos de maiores dificuldades da vida. Não é esse o plano de Deus quanto à oração. Olha para a vida de Jesus e dos discípulos. É uma vida de Uma oração. vida de oração. Alguém disse que quando se vive sem oração, se vive sozinho. Não se está com Deus, e quando se está sozinho, não se está com ninguém. Então, olha, só assim, um detalhe que eu acho interessante. Às vezes a gente encontra alguém que está meio para baixo, meio desanimado, faleceu alguém, quem sabe, que muito amava, perdeu o emprego, e agora então, lembra-se, não é? Eu posso orar. Lembre-se, a oração é a chave. Jesus ensinou os discípulos a orarem, disse assim para eles, permaneçam, tá? Porque vocês vão ter o poder. E uma vida cheia de poder, pastor Lanza, pastor Wanderson, é tudo que nós precisamos. É o nosso objetivo, né? É o objetivo do reavivamento da reforma na nossa vida, né? É isso mesmo. Fantástico. Agora, vocês acham que neste mundo louco que a gente vive, pós-moderno, correria, e que a gente achava que ia ter tempo no futuro, né, com a eletrônica, e parece que a gente está mais sem tempo, nós estamos sem tempo para orar? Qual é o problema básico hoje do cristianismo moderno, pós-moderno? Pastor, alguém sabiamente sugeriu nesses canais da mídia, internet, que as redes sociais modernas vieram para provar que o povo, e o povo de Deus específico, não tem deixado de orar e de ler a Bíblia por falta de tempo. Nós sempre temos tempo e dinheiro para aquilo que é importante para nós. Então, no que nós estamos colocando o nosso tesouro, o nosso coração? É verdade que o mundo está muito mais corrido, mas dedicamos tempo para tantas coisas supérfluas e gastamos horas. E para aquilo que realmente importa na vida, nós não queremos dedicar o tempo essencial. C.S. Lewis sabiamente disse que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então, o que é que realmente importa para mim? E aonde eu vou realmente dedicar o meu tempo? Porque eu sempre vou ter tempo e dinheiro para aquilo que realmente importa. Com certeza. Quando pensamos em orar, alguns às vezes pensam assim, eu preciso então de tirar tempo, ir ao meu quarto, não tenho tempo. Isso é fundamental. Jesus fazia isso. Ele se retirava, ele passava noites inteiras em oração. Isso é essencial. Mas podemos também ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. E você num ônibus, você quem sabe num avião, você quem sabe num momento ali de tensão, clame a Deus no recôndito da sua vida, ali no seu íntimo. Clame, fale com Deus. Isso é uma vida de oração. Apesar de que, neste mundo, se a gente não tiver cuidado, não tiver intenção, nós às vezes não vamos orar. Porque se a oração ela é a mola mestra do poder do Espírito Santo para o reavivamento e a reforma, se estivermos ocupados demais para a oração, nós vamos estar ocupados demais para recebermos o poder do Espírito Santo. Ou seja, não receberemos. Então, é uma questão de foco, né? Isso precisa se tornar, creio que, prioridade, pastor Wanderson. Qual seria a visão central de Deus em pedir que seus discípulos, aprendendo através do próprio Cristo, ou seja, do próprio Deus, tivessem uma vida de oração? Bem, alguém pode pensar, mas eu posso orar de olho aberto no ônibus, no avião? Ou se eu orar em situações de emergência, Deus não vai me atender só porque eu não tenho uma vida de oração? Afinal, um pai que tem um filho
e o filho nunca fala com esse pai e no momento de desespero liga pedindo ajuda, você não vai socorrer? Deus pode fazer, até porque Ele é Deus. Mas o objetivo da oração não é só nos livrar, pastor, de uma situação de dificuldade, Sim. seja ela espiritual, financeira, conjugal. O propósito da oração é muito maior do que nos salvar de uma situação emergencial neste mundo. É nos levar para a vida eterna. Essa é a amplidão da oração. Temos essa semelhança com o Senhor Jesus e recebemos o poder dele, né? Interessante aqui, aquele verso de Mateus que diz assim, que batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, porque o que bate, a porta se abre. Nós usamos esse verso muito para dizer, Senhor, então estou batendo e clamando a Ti que atenda às minhas necessidades. Mas esse verso bíblico, o final dele diz assim, que assim como um pai aqui na terra está desejoso de dar o melhor para o seu filho, Deus assim também está disposto a nos dar o Espírito Santo. E aí a gente volta ao foco da lição aqui. Oração, Espírito Santo e uma vida reavivada. Quando você ora e pede em favor das suas necessidades, ótimo, Deus nos ama e Deus prometeu e Ele vai nos suprir as necessidades. Mas quando você ora pedindo a Deus o poder do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Disse aqui o pastor Wanderson, é o próprio Deus te abraçando na sua vida, te conduzindo. Isso é uma bênção muito grande que nós temos. Deve ser a nossa busca incessante, não é? Agora, esse período de oração da igreja cristã primitiva produziu um resultado fantástico que eu quero conversar com vocês já após um breve intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Você está acompanhando aí uma gostosa conversa com os nossos amigos pastores aqui de São Paulo, os pastores Edmilson e Wanderson, que visitam o nosso programa justamente sobre a oração, que é a força vital do reavivamento. Nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão da igreja primitiva cristã que esteve unida em oração e eu queria retomar, amigos, justamente desse ponto. Quais foram os resultados, a consequência básica daquele grupo de irmãos nossos ali do passado, um passado não muito distante, em terem ficado unidos ali em oração, clamando pelo poder do Espírito Santo? Pastor Edmilson. O resultado é que mesmo os discípulos, assim um pouco temerosos, mas eles seguindo o modelo que Jesus deixou para eles, eles ficaram, eles estavam juntos, encontraram forças uns nos outros e eles oraram pelo objetivo certo. Eles pediram o poder de Deus. É como se olhassem para si e dissessem, nós não temos condições. Por nós mesmos não vamos chegar a nada. É muito difícil. Roma, era difícil de repente o cristianismo ele explodir em meio a uma comunidade romana e judaica. E eles então disseram, Senhor, só pelo teu poder. E o resultado foi que eles, naquela época, a gente entende, no primeiro século, eles chegaram a ser cerca de 1 milhão de cristãos, a partir de 500 discípulos que Jesus deixou. O episódio marcante de Atos 2, pastor Wanderson, é uma coisa que me encanta cada vez que eu leio Atos capítulo 2. Porque ali foi o início da explosão, né? O poder do Espírito Santo descendo sobre os apóstolos e eles começaram a falar outros idiomas, línguas existentes daquela época. Conta pra gente um pouquinho sobre esse grande movimento do Espírito Santo naquele período de Atos 2. Há um texto no Evangelho de Mateus e também depois no Evangelho de Lucas vai se repetir, onde Jesus diz assim, ninguém entra na casa do valente, rouba, saqueia a casa do valente, sem primeiro amarrar o valente. E logo depois Jesus se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo. A cruz, o ato da cruz, foi resgatar um mundo que pertencia a Satanás, ou que ele achava que pertencia a ele, porque ele tinha o domínio, ele tinha argumentos. Quando Cristo vence na cruz, então agora o Espírito Santo pode agir de vez. É como se Jesus estivesse dizendo, vamos saquear o inferno. Chegou o momento do Espírito Santo agir de verdade. Ele agia, mas contido. Agora, depois da cruz, ele tem liberdade total para agir. E ele começa agindo em Atos 2. Os resultados são tremendos. Nós mencionamos que os discípulos não haviam compreendido completamente a obra que Deus tinha para eles. A igreja de Atos enfrentava as suas dificuldades? Enfrentava as suas dificuldades. Mas se tem uma coisa que a igreja de Atos é, pastor Lanza, para nós em modelo, é na sinceridade e na busca que eles tinham da comunhão com Deus.
Os resultados foram tão grandes, tão tremendos, Milhares de pessoas de milhares de pessoas se convertendo, aceitando a Cristo, que né? quando nós chegamos a um dos resultados, inclusive, que foi da obra do Espírito Santo, da oração, que foi a conversão de Saulo de Tarso, Sim. em Colossenses, no capítulo 1, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, Sim. no versículo 23, Paulo diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então eles conseguiram atingir o mundo O mundo de então, pastor. daquela época, né? Isso. Fantástico, isso aí é uma coisa... Resultados do Espírito Santo através da oração. E milhares iam sendo acrescentados dia após dia na experiência da igreja cristã ali no primeiro século. Naquele dia do Pentecoste foram batizadas cerca de 3.000 pessoas. E logo depois foi para 4.000, 5.000, eles eram E um esses número... 5.000 eram apenas, contaram os homens, né? Sem Apenas contar homens. outras mulheres e crianças. Sim. Coisa incrível. E o detalhe é que o modelo era o mesmo. Jesus os ensinou, os ensinaram a buscarem, a ficarem, a orarem. Os apóstolos também continuaram com isso. E o pastor Wanderson mencionou que o apóstolo Paulo, por exemplo, você encontra, logo após o apóstolo Paulo ter se encontrado com Jesus, ali quando ele caiu no caminho e foi para Damasco, quando o profeta ali veio visitá-lo, Ananias veio visitá-lo, encontrou Saulo já orando. Olha que coisa linda! Era um princípio. E então ele fala que ele foi batizado com o Espírito Santo. Olha só, Jesus orando, era batizado com o Espírito Santo. Os apóstolos, Paulo. E aí fica a pergunta para nós, e hoje? Essa tem que ser a nossa busca, não é? Esse é o segredo para a sua Exatamente. vida, para a minha vida, para a nossa vida, não é? É isso mesmo. Sermos pessoas de oração para que realmente recebamos o poder do Espírito Santo em nossa vida a cada dia, como Jesus, ele renovava esse batismo a cada dia. Acho que nós temos que também buscar, né, essa renovação diária. Talvez alguém pergunte assim, tá, mas como é que eu posso fazer? Bom, tem muitas formas, mas você pode acordar pela manhã, na primeira hora do seu dia, dedicar-se à leitura da palavra de Deus, ao louvor, à oração. É fundamental. Alguns falam assim, por que a primeira hora do dia? Não pode ser em qualquer momento? Pode, não tem problema. Deus não está limitado ao tempo, nós estamos. O problema é conosco, não é com Deus, não é? Deus não está mais disposto pela manhã, mas nós estamos. A nossa mente está mais tranquila, está descansada para recebermos e entendermos a vontade de Deus, né? Penso que é nessa linha, não é, pastor Wanderson? Com certeza. O mundo espera algumas respostas dos cristãos. Pegando o exemplo ainda dos discípulos, pastor, em Atos 3, Pedro e João sobem ao templo e havia um homem ali, à porta do templo, chamado Formosa, um coxo, pedindo esmola. E olha para Pedro e João dizendo, esperando receber uma moeda, alguma coisa. E qual a resposta de Pedro, aquele homem? Olhe para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós lhe damos. Algumas lições importantes nesse texto. E uma delas que nós podemos destacar é que nós não podemos dar daquilo que nós não temos. Daí a importância de nós cristãos buscarmos a presença de Deus no melhor tempo para cada um, de preferência de manhã. Mas nós temos que estar na presença de Deus, claro. Afinal estamos nos preparando para estarmos com Ele a eternidade. Esse melhor que oferecemos vai redundar em bênçãos maravilhosas, né, sobre cada um de nós, porque Deus está disposto a enviar o Espírito Santo sobre todos nós. Aliás, nós temos uma pergunta que foi enviada por um telespectador agora, eu queria que nós víssemos nesse momento. Se Deus está disposto a nos dar o Espírito Santo, por que temos que insistir na oração pedindo o Espírito Santo? E aí, como é que nós podemos responder a esta pergunta? Eu entendo que nós podemos partir numa tentativa de tentar compreender Deus, sabe? Deus nos criou, Deus criou o ser humano, criou Adão e Eva, com um elemento fundamental chamado liberdade. Deus nos capacitou com a liberdade. Deus pode nos fazer grandes coisas, Ele quer fazer tudo por nós. Mas existe um momento em que Deus vai dizer assim, eu gostaria, mas não vejo você querer. Eu quero, mas eu não vejo você me pedir. Então, eu entendo assim, sabe, que Deus quer nos dar o Espírito Santo, mas por que eu tenho que pedir? Como uma demonstração de abertura para que Deus possa agir. Quando eu oro a Deus, eu digo, Senhor, dá-me o poder do Espírito Santo. Eu estou então dizendo, Senhor, eu te dou total liberdade para que o Senhor possa
transformar a minha vida e me usar para ser uma bênção nesse mundo. Eu quero, né? Eu desejo. Isso. Existe uma outra amplitude nesta pergunta, que é o lado humano. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus disse, a partir do verso 7, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. E Jesus emenda dizendo assim, pastor, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E aí vem a pergunta, se Deus está disposto a nos dar, quer nos dar o Espírito Santo, na amplitude da oração, não só o Espírito Santo, outras bênçãos que pedimos, o Espírito Santo é a maior bênção porque é a condução para a vida eterna. Por que temos que pedir? Deus já não sabe tudo? Deus já não conhece tudo? Aliás, a Bíblia diz que Deus sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de pedirmos. Por que é que eu devo orar então, se Ele já sabe, se Ele quer nos dar, se Ele conhece tudo? Será que é para mudar o coração de Deus? Mudar a opinião de Deus? E aí que entra o ponto da oração, pastor. A oração não muda Deus. Deus já é bom. Deus já nos ama. Deus já quer nos dar bênçãos. Por mais que eu ore, eu não vou mudar Deus 1 centímetro. Deus não muda, Ele é bom. A oração não muda Deus. Então o que ela faz? Ela transforma o coração humano para estar preparado para receber as bênçãos de Deus e que essas bênçãos o encaminhem para a vida eterna. Quando a pessoa ora, é como se ela estivesse reconhecendo 2 pontos. Primeiro, reconhecendo Deus como sendo grandioso, poderoso, amoroso, e eu dando essa abertura para Deus agir na minha vida. Outra coisa, reconhecendo que eu não consigo, que eu sou pequeno, que eu estou fraco, que eu estou mal. Ou seja, é como se fosse um quebrantamento, a palavra que muito se usa, um coração quebrantado, um coração esvaziado, e reconhecendo, Senhor, cheguei ao meu limite, não consigo, por favor, me ajuda. O Senhor tem total liberdade para agir na minha vida. E então Deus diz assim, filho, você quebrantado, você me convidando, eu estou agindo na tua vida com mais ênfase ainda. Quando eu leio aqui o livro de Atos, especialmente, outros textos da Palavra de Deus, eu vejo qual é o objetivo de Deus ao enviar o Espírito Santo sobre a humanidade, que às vezes nesse ambiente religioso, cristão, esse ambiente do cristianismo, às vezes há uma busca do Espírito Santo para fazer prodígios, grandes sinais, só que a gente percebe que a unção do Espírito Santo aqui era para testemunhar do nome de Jesus. E como eles testemunharam poderosamente. Como é que a gente pode entender melhor isso? Quer dizer, esse poder do Espírito Santo é para que eu realize sinais e uma obra poderosa, para que seja admirada em minha igreja, em minha comunidade, ou é para testemunhar do nome de Jesus e que Ele está voltando a essa terra? Quero ouvir a opinião dos dois. Olha, eu penso assim, Jesus, Ele até orou pedindo forças ao Pai, disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a grande parte das orações de Jesus Cristo era em favor das pessoas, era em favor da missão, sabe? Era pedindo que algo acontecesse maior, não na sua própria vida, ainda que Ele tivesse que padecer e padeceu. Então a gente entende assim, eu entendo assim, sabe? Que muitas pessoas às vezes têm o hábito de orar muito uma oração egocêntrica. Sim, centralizada no homem Isso, apenas. é o mim comigo. Abençoe a minha vida, abençoe meu trabalho, abençoe minha viagem. Mas sabe, um dos ingredientes de uma oração que alcança o coração de Deus e que faz Deus sorrir e dizer, vou atender, é a oração de intercessão por alguém, sabe? Quando você ora e você, tudo bem, você pede perdão pelos seus pecados, você pede as bênçãos de Deus, mas você coloca o nome de uma terceira pessoa. Senhor, existe alguém que eu estou pedindo uma bênção, uma proteção, e em especial, queridos, eu penso assim, sabe, quando eu oro em favor da salvação de outra pessoa, que alguém que está com o coração fechado ao Espírito Santo, fechado às ações de Deus, eu digo, Senhor, pela tua ação, haja nessa vida. E nós chamamos de oração intercessora. Que maravilha, né? A sua opinião, pastor, para a gente poder também já começar a encerrar o programa de hoje. Pastor, a autora americana, Ellen White, norte-americana, ela afirma no livro Desejado de Todas as Nações que quando Jesus esteve na presença de Herodes, o filho de Herodes o Grande, ele chegou para Jesus e disse, faz um milagre para que eu creia em ti. E qual foi a resposta de Cristo? Silêncio. E ela comenta dizendo que Jesus, Deus, não faz milagres para satisfazer a indolência humana. Toda vez que Deus nos concede uma bênção, Ele tem o propósito da nossa salvação e de nós partilharmos isso com os outros. Daí, quando buscamos o Espírito Santo em poder e oração
e vem a transformação, o que isso faz comigo? O que isso mexe em mim? Como estou eu partilhando dessas bênçãos para com os outros? Exatamente. Porque quando eu olho Deus na Bíblia, Ele tem um propósito maior em tudo que Ele faz. Então, o propósito da oração como sendo um pilar fantástico no reavivamento, essa força vital, é para testemunharmos de Jesus para outras pessoas, né? Então fica aqui o grande conselho dos nossos amigos aqui do Lições da Bíblia dessa semana, para que a gente cresça espiritualmente entendendo isso, para que não fique uma oração egocêntrica, apenas centralizada no homem e nas atividades do homem. Nós temos que nos entregar nas mãos de Deus para que Ele realize a obra em nossa vida. Meus amigos, estamos no final do programa. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, para a gente poder fechar. Vamos começar com o pastor Edmilson. Mais uma vez quero aqui deixar um abraço a todos os nossos amigos, nossos irmãos, aos nossos amigos lá da Associação Paulista Sul. Nós temos ali uma comunidade que ora e ora muito, e dizer que a oração ela é a base. Nós somos cristãos e ser um cristão é seguir o exemplo de Jesus Cristo. E um dos ingredientes vitais na vida de Jesus, a oração. Muita oração, muito poder. Queres ter muito poder? Ore mais. Ore do seu jeito, ore com mais alguém, mas ore, não deixe de orar. Isso é fundamental. Pastor Edmilson, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério, que seja um ministério abençoado no poder da oração, no poder do Espírito Santo. Tá bem? Que bom. Pastor Wanderson, também sua mensagem final para os nossos telespectadores. É possível que alguém esteja nos assistindo neste momento e esteja orando por muito tempo, um pedido especial seu, a cura de alguém, a mudança de uma situação, e você ouviu falar de oração e a situação não muda. Bem, não se esqueça que há um propósito maior na oração, a salvação. E algumas vezes eu também passo por situações difíceis, quem não passa, meus amigos me ligam e dizem, e aquela situação mudou? Por eu estar em oração, nem sempre muda. Eu digo para eles, a situação não, mas eu mudei, porque Deus mudou a minha vida através da oração. E esse é o maior propósito de Deus, mudar você, para que você fique semelhante a Jesus. Que Deus te abençoe. Pastor Wanderson, obrigado pela sua presença aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Deus abençoe o seu ministério ali em Santo André, que seja realmente abençoado e frutífero no poder do Espírito Santo. E eu quero agradecer também a você, amigo da Novo Tempo, que está sempre sintonizado, acompanhando o estudo da Bíblia aqui no programa Lições da Bíblia. Que você seja uma pessoa de oração. Separe tempo para isso. Não fique ocupado demais para orar, porque Deus, Ele está pronto para lhe abençoar com profundas bênçãos do poder do Espírito Santo. Eu quero convidar a você e aos amigos para fecharmos com uma oração agora. Pai querido, que Tu estejas nos usando no Teu poder, no poder do Espírito Santo, a cada dia, a cada instante, para que realmente cumpramos a Tua vontade nesta terra. Amém. Tu nos abençoes para que possamos separar tempo para Ti, hoje e sempre. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém.